Faixa de Gaza, Israel e o grande assunto internacional dessa semana. E hoje é aquele dia em que a gente para pensar o que é que aconteceu, não é? O que fez com que ontem Donald Trump pudesse entrar no parlamento de Israel e fazer aquele discurso ali com um tom de autopromoção, dizendo que foi ele que negociou o fim da guerra. E é verdade, ele teve um papel fundamental. Se foi ele, só ele, claro que não. Mas sem a figura dele, o fim dos bombardeios de Israel à faixa de Gaza não teria ocorrido. Olha, hoje, na imprensa internacional, já há notícias a respeito de uma quebra no cessar-fogo, com 6 pessoas que teriam sido alvejadas por soldados israelenses. O governo de Israel diz que foram palestinos que se aproximaram do local reservado ao exército de Israel. Já fontes ligadas à autoridade palestina dizem que não foi exatamente isso que aconteceu e que eram cidadãos tentando se aproximar das suas casas. Enfim, por enquanto, isso está sendo tratado como um episódio localizado. Mas sim, o clima continua muito tenso no local. O que aconteceu? Por que Israel tirou o pé depois de ter destroçado toda a faixa de Gaza? Havia um cansaço generalizado, sem dúvida, em Israel e também, aí a gente não precisa dizer, na comunidade palestina. A destruição já tinha sido completada por parte de Israel, por isso não havia sentido em continuar com aquele tipo de ação militar. A pressão internacional pesou, sem dúvida. Pressão da opinião pública dentro de Israel pesou, também teve a sua participação. Do lado da faixa de Gaza, do lado palestino, o Hamas já era uma força quase que exaurida depois de tantos meses de ataques de um exército muito superior também. E o preço humanitário enorme, é claro, que fez tanto o Hamas quanto o governo de Israel a assinarem esse cessar-fogo com possibilidade de que algo mais perene venha daqui para frente. E aí é a grande dúvida. O papel de Donald Trump foi real, foi ele que chegou lá a Benjamin Netanyahu e disse o seguinte: eu represento os Estados Unidos, eu sou de longe a maior potência militar do mundo e eu não estou mais apoiando a sua ação militar contra a faixa de Gaza. Os motivos são muitos, mas pesa também aqui o bom relacionamento dos Estados Unidos com países árabes, como a Arábia Saudita e Catar, de quem, aliás, Donald Trump ganhou um avião. Um avião não, ganhou um Boeing 7478, um super mega avião. Reféns liberados, prisioneiros libertados, fim, ou pelo menos interrupção parcial dos bombardeios, chegada de alimentos e de remédios à faixa de Gaza. E agora? O que vem a seguir? Esse é só o comecinho, é a pontinha do iceberg. Com a palavra, o professor de Relações Internacionais, Daniel Feldman. Depois de tanta destruição que a gente acompanhou, de morte, de sofrimento das duas sociedades, sobretudo da sociedade palestina, né, que teve dezenas de milhares de mortos, a destruição de Gaza, é um alento esse cessar-fogo. E também, evidentemente, a troca de reféns por prisioneiros, né, isso é algo que se esperava, que se demandava, né? Agora, a questão que se coloca, né, daqui para frente, ela tem vários obstáculos de divergência, de incerteza, que só a conjuntura do próximo período vai poder nos dizer, vai poder nos trazer uma imagem mais cristalina do que vai acontecer de fato. Resumindo, ninguém sabe o que vem na sequência, até porque isso não está escrito em lugar nenhum. Isso vai ter que ser construído numa região em que a regra é o conflito e a paz, ou pelo menos a interrupção do conflito, é a exceção. Qual será o futuro da faixa de Gaza, da população palestina? Quem que vai pagar a conta dessa reconstrução? Donald Trump diz que países árabes vão chegar lá com muito dinheiro para custear a reconstrução de toda a infraestrutura, não só da infraestrutura, de tudo que foi destruído em Gaza. Será que isso aí já está combinado com os russos? Como diria o ditado popular? E aí a pergunta principal de sempre, que segue sem resposta. Qual será a condição desse enclave? Haverá em algum momento um Estado palestino? Ou haverá uma espécie de uma transição, solução criativa, como já foi indicado no acordo, para a gestão do enclave? Um comitê independente, mas independente de quem? Sem a participação da população palestina, é isso mesmo?
Seja qual for a solução, o Hamas vai concordar? Israel vai concordar? É muita dúvida, gente. O professor de Direito Internacional Salem Nasser fala a respeito disso. Um cessar-fogo frágil, há muita coisa que fica pendente para que a gente possa dizer que houve uma solução definitiva, né? O máximo que a gente pode dizer é que nesse momento houve um tempo para respirar, o sofrimento da população de Gaza vai se aliviar um pouco, porque agora começam os problemas de implementar o resto, as chamadas próximas fases, e o fundo da questão palestina que continua não resolvido, né? E a posição do governo brasileiro, do presidente da República, hein? Ontem, numa entrevista, em uma viagem internacional, Lula disse primeiro que o Brasil não tem problema com Israel, mas sim com Benjamin Netanyahu. E, na sequência, Lula elogiou a atuação de Donald Trump. Não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Sabe, o fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. Eu espero que aqueles que ajudaram, sabe, Israel na sua posição de virulência, agora, sabe, ajudem a ter uma paz definitiva. E os próximos capítulos dessa história, é claro que você vai acompanhar conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Acabando o primeiro tempo do jogo da seleção brasileira que está rolando lá no Japão. O Brasil está vencendo os japoneses. Vamos acompanhar as informações com o jornalista Felipe Killing, direto do estádio. Tudo bem, Killing? Tudo bom, Pedro? Bom dia para você, bom dia, Thaís, Cláudia, a todos que nos acompanham. Acréscimos aqui no estádio Ajinomoto. O Brasil vai vencendo por 2-0. Primeiro, o Paulo Henrique abriu o placar após a assistência do Bruno Guimarães. E aí o segundo gol foi do Gabriel Martinelli, após um lindo passe do Paquetá. Um Brasil bastante diferente daquele que goleou a Coreia do Sul por 5-0. 8 mudanças em relação àquela equipe e também um sistema tático diferente, né? Se contra a Coreia do Sul o Brasil teve uma formação de 4-2-4, agora um 4-3-3. E a seleção do Japão, ela é muito melhor do que a seleção da Coreia do Sul. Até o Brasil abrir o placar, estava encontrando dificuldades de furar o bloqueio. O Japão chegou a levar perigo, quase abriu o placar, mas aí depois que saiu o primeiro gol, as coisas se encaminharam melhor para nossa seleção e agora o Brasil comanda o jogo. O Carlo Ancelotti ontem, na entrevista coletiva, chegou a falar que o Brasil precisava jogar com sistemas diferentes e esse jogo é um exemplo de que o Brasil ele consegue jogar em sistemas diferentes, né? Então tá bom aqui de ver a atuação da seleção e é um momento de testes, um período em que o próprio Ancelotti falou. O mais importante é observar. Claro que ganhar é importante, o placar é algo que o Brasil busca, mas a prioridade do Ancelotti agora é justamente analisar aqueles jogadores que ele pretende contar na Copa do Mundo no ano que vem. Esse é o Felipe Killing falando ao vivo, direto do Japão. Brasil e Japão em campo agora. E você acompanha também o placar aqui conosco no Jornal Gente, que vai fazer um rápido intervalo e na sequência volta com uma pesquisa em primeira mão. Como está hoje a avaliação e a situação eleitoral de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e apontado por boa parte do núcleo da centro-direita como a maior possibilidade de candidatura dessa linha política contra Lula, do Instituto Paraná Pesquisas, estará conosco aqui para trazer os números e fazer a análise desse cenário do dia de hoje. O Jornal Gente volta rapidinho na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.